Olá, internautas! Iniciamos mais um programa TV Call Center e temos aí como convidado um empreendedor nato, um profissional de primeira linha, que é o Álvaro Melo. Álvaro, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Uma honra para nós. Bom, basicamente a minha vida profissional ela foi na área de consultoria e na área acadêmica. Procurei realmente ter uma atividade que uma complementasse a outra e me ajudou bastante na minha vida. Na área acadêmica, eu fiz o meu mestrado na Fundação Getúlio Vargas, quando eu fiz a minha tese, defendi a minha tese sobre planejamento estratégico de pequenas e médias empresas. Na época, foi a única tese, uma das poucas teses que pode se considerar nessa área. Bom, e evoluindo nisso, e nessa história de planejamento estratégico de pequenas e médias empresas, eu verifiquei que havia uma figura, o empreendedor. Nessa época não se falava no Brasil empreendedorismo. Sim. Inclusive na Getúlio Vargas eu ministrei o primeiro curso de graduação nessa área e nós chamávamos Criação de Novos Negócios. Não existia nem a palavra empreendedorismo ainda. Não assustava. Isso, foi bem avançado. Também, junto com outro autor, outro professor lá da Getúlio Vargas, nós lançamos o primeiro livro escrito por autor brasileiro. Bom, o tempo passou, eu me dedicando a essa área de empreendedorismo, criei a minha empresa, a Clínica de Negócios, também pioneira no país, e depois eu verifiquei que havia aquele empreendedor que baseava em casa, o que chama Home-Based Entrepreneur. E nessa linha de Home-Based Entrepreneur, ou seja, o profissional baseado em casa, o empreendedor baseado em casa, eu descobri que existia uma figura chamada o telecommuter, que se traduzia para o português, teletrabalhador. Perfeito. Então, nesses últimos 30 anos, nós temos nos dedicado à consultoria, também elaboração de papers, artigos, participando de eventos internacionais nessa área, que hoje, comumente, ou mais popularmente, se conhece por home office. Mas nós estamos muito mais avançados nisso. Nós estamos falando na virtualização das empresas, onde nós temos aí essas alternativas todas, o pessoal trabalhando remotamente. E mais recentemente eu defendi minha tese de doutorado na Universidade de São Paulo, na FEA, sobre call center virtuais, que foi a primeira tese de doutorado no Brasil sobre esse assunto. Então nós estamos nesse ambiente, um ambiente que você conhece bem, e a ideia é evoluir, porque esse negócio está com a tecnologia cada vez mais avançando, as oportunidades para se trabalhar remotamente é muito grande. Agora precisamos ter alguns critérios, institucionalizar isso nas empresas, eu acho que é isso que a gente precisa hoje. Perfeito. Deixa eu te perguntar o seguinte, Álvaro. Você diria que é viável para um empreendedor administrar seu negócio à distância? Bom, basicamente, o que nós temos visto é essa questão. Eu acho que o trabalho remoto, também chamado home office, teletrabalho, trabalho flexível, essas denominações é isso que a gente encontra no mercado. Isso daí, principalmente para quem começa as empresas, é a possibilidade, sem dúvida nenhuma, de já começar dentro desse modelo onde as pessoas trabalham distantes dos locais físicos. E isso ajuda muito as pessoas, né? A tecnologia já é um fator que propicia isso. Sim. Agora, uma preocupação que a gente tem que ter para quem trabalha à distância, começa o negócio à distância, ou que já tem um negócio e gostaria de disseminar para os seus funcionários, para os seus colaboradores, é a preocupação também com o local de trabalho, que não necessariamente é só a casa do profissional ou do empreendedor. Então, hoje nós temos várias alternativas, por exemplo, até o coworking, que é um complemento, não compete com o home office. Algumas pessoas até confundem isso. Não, é o coworking ou trabalho em casa. Inclusive, trabalho até na empresa, que alguns dias da semana a pessoa, o profissional, vai na empresa. Quando a gente fala nesse modelo, isso não quer dizer que a gente vai isolar a empresa, que ela nunca mais vai voltar lá. Depende muito. Nós encontramos vários casos
Mas é uma possibilidade, é uma alternativa que a gente encontra. E o equilíbrio, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio. E aí você trabalha, a gente encontra muitas pessoas no aeroporto. Aí a pergunta é a seguinte, a questão é a seguinte, será que o aeroporto é um local para se trabalhar? Até por questões de segurança de informação. Você chega ali naqueles cafés do aeroporto e começa a não sabe quem está do lado, concorrente. Então, nós estamos numa fase agora de procurar, depois desses 30 anos que eu venho me dedicando a isso, e mais recentemente é que essa história aí do teletrabalho, do trabalho remoto, mais recentemente é que isso tem dado um boom muito grande, basicamente que as pessoas, Kendi, já trabalham remotamente, isso é verdade? É verdade. Eu acho que está com o seu smartphone, sim, não é? Você está qualquer lugar está trabalhando. Exatamente. Não precisa nem mais de tablet ou próprio notebook. Deixa eu te perguntar o seguinte, além das vantagens óbvias, né, como fugir do trânsito, ganhar tempo e ter mais qualidade de vida, quais as vantagens do trabalho remoto ou teletrabalho? Bom, você hoje, com essa modalidade, primeiramente, você elimina o tempo que você perde no trânsito, nas idas e vindas do trabalho. E o tempo é um recurso escasso e não renovável. Perdeu. E a gente sabe que nas grandes cidades nós temos um problema seríssimo, pessoas que levam 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar, e tem gente que leva até mais tempo. E a gente sabe que isso é um problema. Então você já economiza, melhora. Menos estresse. Né? Por exemplo, exatamente decorrente até dessa questão do trânsito. Melhora a qualidade de vida, você se organiza melhor, como você, por exemplo, nesse caso, se você trabalha no home office, você tem até a possibilidade de administrar melhor o seu tempo. Esse tempo pode ser, aí é que está, naquele período que se aconselha, que é o horário de trabalho da empresa, exatamente para, se houver a possibilidade de se comunicar com seus colegas, com os clientes, que seja no horário comercial. Exato. Não necessariamente, porque isso varia muito até de fuso horário, porque tem gente que trabalha no Brasil e trabalha para o exterior. Mas a ideia é isso, né? E você trabalhando em casa, você dispõe de tempo até, aquele tempo que você perdia no trânsito, você pode dedicar, por exemplo, vai numa academia fazer ginástica, coisa que você não fazia quando estava na empresa. Ou até ler um livro. Ou ler um livro. Né? Exato. Enfim, você administra o seu tempo. Então tem essas vantagens todas. Convivência, melhor convivência com a família. Sim. Você pode, por exemplo, dentro do seu tempo, aí precisa ser disciplinado e saber administrar melhor o tempo. Ou bem. Porque senão você se perde. Isso pode virar contra você. Até ia perguntar para você, quais são os maiores riscos do teletrabalho para o profissional e para o negócio? Normalmente o pessoal, quais desvantagens, isso que você falou, que é o risco. Eu coloco muito mais como precauções. Se você se perceber, por exemplo, isolamento social. Muita gente diz, mas aí uma pessoa que vai trabalhar em casa, ou em outro local, se distancia dos seus colegas, da empresa. No caso de ser empresa, se for o caso de empreendedor autônomo, ele administra, pode ter os seus colaboradores, mas a ideia é nessa linha. Então, varia muito. A questão do isolamento é questão relativa. Por exemplo, nós temos empresas que nós atendemos, onde uma vez só por semana que ele trabalha distante. Okay. Então não vai criar tanto problema. Exatamente. Tem outros que trabalham 2 vezes por semana. Enquanto o caso de gente que trabalha 1 vez por semana na empresa. E a gente sabe que nós já temos uma tecnologia de comunicação que mesmo distante você já tem acesso aos seus amigos. Sim. Com seus colegas de trabalho, com os seus clientes. Exato. Hoje não temos essas ferramentas de conexão, sem dúvida. Então, inclusive, isso está melhorando cada vez mais. E às vezes tem uma dessas ferramentas que você pensa até que a pessoa está na sua frente, pela nitidez da imagem, pelo próprio som da transmissão. Enfim,
Isso, claro, precisa ter uma precaução, porque o ser humano, ele gosta de convivência. Ele gosta de estar com o grupo. E ele não pode se isolar. E essa é a preocupação. Mas a gente já, sabendo disso, a empresa já se prepara para evitar esse tipo de coisa com todos esses recursos. É verdade. Tá bom. Álvaro, você diria que o empreendedor precisa ter um perfil específico para trabalhar remotamente? E qual tipo de perfil? Bom, na realidade, o que a gente precisa ver é o seguinte: precisa. Eu acho que tem pessoas, pelo menos ainda, dessas últimas gerações, que têm dificuldade de trabalhar remotamente. Então, o que nós fazemos, aliás, é uma questão fundamental. Quando nós começamos um projeto, nós escolhemos. Esse é um detalhe que tem que ser levado em consideração. O teletrabalho, o trabalho remoto, o home office, ele é voluntário. Você não pode obrigar as pessoas a trabalharem remotamente. Então começa por aí. Se são voluntários, você tem que ver, primeiro, o perfil da pessoa. E para verificar o perfil da pessoa, veja bem, as características dela no desempenho da sua atividade presencialmente continuam as mesmas. Por exemplo, se é uma pessoa que não cumpre prazo nos seus trabalhos, provavelmente também não vai cumprir. Não vai, remotamente, ela não vai. É verdade, Então a gente já sabe disso. Então tem que ser disciplinado, cumpridor de prazos, estabelecimento de metas. Isso é outra característica, ela tem que ter metas. Ela tem que ser, de certa forma, por isso tem característica de ela tem que ser independente. Ela não pode ficar o tempo todo ligando para o chefe dela, para os amigos, para tirar dúvida, esse tipo de coisa. Né? Enfim, a ideia vai nessa linha. Então você precisa ter perfil mesmo. A pessoa tem que saber se auto-administrar. Ela não tem mais o chefe dela o tempo todo do lado dela. Então tem que ter um perfil adequado, tem determinadas características e tem que se avaliar antes. Além das questões relativas à própria função. Tem algumas funções que são mais suscetíveis de se trabalhar remotamente e outras nem tanto. Então ele tem que analisar também as funções que ela executa. Perfeito. Então a parte ética em jogo, por isso que eu queria complementar o seguinte. E o perfil do negócio? Porque há negócios que permitem maior mobilidade por parte do empreendedor do que de outros. Você podia falar quais são? Bom, normalmente o que a gente tem verificado é que os negócios, de uma maneira geral, não necessariamente só da área de TI, tecnologia da informação, normalmente são as empresas hoje, elas estão gerando informação, elas estão manipulando informação e elas estão também procurando reduzir as informações que circulam. Então, qualquer empresa hoje, e aí tem que analisar os cargos, as funções, qualquer empresa hoje, ela tem administrar suas informações. E aí vem uma questão um pouco complicada, que tem que levar em consideração. A segurança da informação. Sim, sem dúvida. Porque é aquilo que eu estava comentando anteriormente. Você pode estar num ambiente aberto, não necessariamente na empresa, trabalhando remotamente, como é o caso de trabalhar no aeroporto, no cybercafé, enfim, a gente sabe, inclusive em praças públicas hoje, que a gente tem essa possibilidade, essa facilidade, mas você precisa ver se não tem alguém do lado que pode entrar na tua rede e ter acesso a informações muito sérias e confidenciais. Tá ótimo. Agora deixa eu agradecer para as pessoas que estão nos assistindo ao vivo. Maria Regina, o André Martinez, César Alfonso, Elizabeth Pasquale, a Gisele Santos, a Isabel Santos, Sandra dos Anjos, Carolina Custódio, o Ricardo Galindo, da Caulix,
Maria Ceravolo, Fernando Lima, aqui da Bispro, né? O César Alfonso, repetiu aqui de novo, né? Aqui uma da Itália, Josimone, né? E Ana Luísa Banroser, da Praia Grande. E o pessoal da Colômbia, Venezuela, Índia, Portugal e Espanha. Né? Estão sendo bem prestigiados. E a nossa jornalista aqui do TV Call Center, a Lara Maffei, né, está perguntando o seguinte: na sua opinião, por que alguns gestores ainda não liberam o home office para a sua equipe, apesar de toda a tecnologia disponível, em segurança? O que você acha? É exatamente isso, a questão da segurança. O gerente, aliás, isso é uma das características, analisando os vários casos de empresas que adotam esse modelo. Um dos problemas que a gente encontra com certa frequência é o gerente. O gerente quer ter o seu pessoal em sua volta, ele acha que isso até é um exercício de poder, né? Poder. Tá. Se ele não está vendo, ele acha que ou ele perdeu aquela do olho do a ciência sobre ele. E a gente, inclusive, eu já encontrei casos de empresas em que o próprio gerente não queria que os seus funcionários trabalhassem à distância, mas ele praticava informalmente, não formal. E a nossa proposta foi formalizar, institucionalizar um hábito que já existia. Então, o problema dos gestores é um problema de natureza cultural, não é tecnológico. Porque nós já temos toda a tecnologia, já temos todos os instrumentos, as pessoas, inclusive na empresa, já estão trabalhando remotamente, mas de maneira informal. Isso é um pouco complicado porque pode gerar processo trabalhista. Então a preocupação nossa nas empresas, a grande maioria das empresas, é avaliar onde nós estamos chegando. Muitas delas não é nem começar o processo de introdução do teletrabalho, chegar lá e fazer uma avaliação, como é que está. Porque muitas vezes eles têm problema começado de alguma forma, internamente e tal, e surgiram vários problemas. Isso nós já encontramos muito. Então essa é a realidade. O problema é cultural quando os gerentes não querem adotar. Então é bom fazer um planejamento. É um planejamento porque nós estamos mudando as relações de trabalho, nós estamos mudando a questão da liderança virtual, como é que você vai administrar as pessoas à distância, como é que você vai liderar isso. Tem vários aspectos que, se não for levado em consideração, depois o pessoal diz, está vendo, o teletrabalho não dá certo, deu problema. Não é o teletrabalho que não deu certo, o problema é que vocês não fizeram ou não fizeram passo a passo que deveria ter sido feito. A metodologia não foi bem aplicada. Tá certo. Nós temos aí uma pergunta do César Alfonso. Quais as dicas que você daria para quem trabalha em home office? Bom, nós temos, falando do empreendedor, tem toda a característica. Você tem que avaliar bem o seu negócio, isso é fundamental, para saber se ele se adequa a esse modelo. Você tem, por exemplo, para dar certo, aqui que nós comentamos anteriormente, evitar o isolamento social, isso é fundamental. O relacionamento, isso é muito sério, pessoal. Parece uma coisa banal e simples, mas isso é complicado e eu já vi vários casos de problemas nessa linha. Como é que fica o relacionamento, Kendi, com a família? Principalmente se trabalha em casa. Exatamente. Que não está acostumado com aquilo. Não é você, o local, o espaço, primeiro, ele tem que ser igual ao trabalho da empresa, até a mesa, a cadeira, tudo isso tem que estar de acordo com as normas da BNT. Não é a pessoa ir trabalhar em casa, ela vai trabalhar na mesa da sala de jantar, ou na cozinha, ou tudo no no improviso, quarto. na sacada, porque está sol. Não é? Exatamente. Isso é fundamental. Então tem que manter o mesmo padrão ergonômico que você tem no modelo presencial. Então, o espaço. Outra coisa, os equipamentos. Aquele equipamento é seu ou é da família? Então, a privacidade é fundamental. A mulher, os filhos, tal, tem que respeitar a pessoa quando ela está em casa,
e a gente viu casos que não respeitam. Acha que o pai está ali e tal, e aí vem naquela história, nós vemos até isso. Ou a mulher chega, ou o homem chega para a mulher, porque nós temos tanto o homem trabalhando em casa, como a mulher profissional trabalhando em casa, os dois gêneros. Não tem diferença nenhuma. E eu já encontrei casos em que o marido sai para trabalhar e a mulher é teletrabalhadora. Então não é só o homem com relação à mulher e vice-versa. Então ela chega, mas nesse caso, é atividade doméstica. A mulher chega e acabou o açúcar. Dá para passar no supermercado? E já que você está indo no supermercado, será que você podia passar na lavanderia e pegar a roupa e tal? Porque o pessoal acha que a pessoa está disponível. E não está. Ela tem que ser muito rígida nisso daí. Então ela tem que se organizar, a família tem que aceitar. E tem um probleminha que de vez em quando surge. É a questão dos vizinhos e parentes. Sim. Muitas das vezes, visitas, né? Eles pensam que ele está ali, disponível. Não. Ele está trabalhando, é o horário dele. Então, outra coisa que tem que tomar cuidado é exatamente assim. Ele tem que planejar período de lazer, das refeições que ele vai fazer. Inclusive, tem um detalhe, uma das questões, por que melhora muito a qualidade de vida? Ele deixa muito de frequentar restaurantes. Certo. Não é que a comida caseira, né? É claro, a gente sabe que uma comida feita em casa é muito mais saudável que dos restaurantes. Mas veja bem, olha que coisa interessante. Uma empresa que nós implantamos em teletrabalho, teve uma pessoa que não se adaptou. Sabe por quê? É o outro lado da questão que a gente tem que ver. Ele gostava de restaurante? Ele gostava de, na hora do almoço, com seus colegas, sair para almoçar. Ele era solteiro, vivia só. Entendi. E aí, quando ele foi para casa, ele foi obrigado a fazer a alimentação dele. Entendi. E aí ele disse, não deu certo, não isso. Mas depois ele se acostumou. Vocês perceberem bem, há essas particularidades. Então, saber usar as redes de informação e de comunicação. O profissional que vai trabalhar remotamente, ele tem conhecimento. Por exemplo, se der um problema no sistema, no computador, no Skype dele, ele tem alguém que vai resolver esse problema, ele está só. Ele pode se comunicar com a empresa, vai ter alguém que vai dar essa ajuda para ele, enfim. Então tem que saber organizar bem o espaço, esses equipamentos, disciplinar a família, essas preocupações. Porque, inclusive, eu vi casos de separação de casal, porque o homem e a mulher, em função da pessoa ir trabalhar em casa, não deu certo. E criou um problema conjugal. É comum? Nem tanto, porque geralmente as pessoas já têm a sua noção, mas pode-se correr esse risco. Perfeito. Deixa eu agradecer para mais pessoas que estão nos assistindo aqui, a Josiane Silva, o Arsênio Oliveira, Paulo Engman, que já veio aqui com a gente, César Franco também esteve conosco, a Natália Lima, e tem uma pergunta aqui, né, da Edna Lopes, falando o seguinte: as grávidas, PCDs e terceira idade podem trabalhar em atendimento home office? Cada caso é um caso. Por exemplo, as grávidas, eu sou da opinião, na minha linha, que deve tomar um cuidado muito grande. Pode ser um aspecto positivo ou negativo. Por exemplo, algumas empresas adotaram o teletrabalho porque a pessoa, a senhora profissional, teve uma criança, né? E aí aproveita, já que você vai ficar em casa, você podia trabalhar à distância. Dependendo da disciplina dela, precisa tomar cuidado, porque senão ela vai misturar o atendimento que ela está dando à criança e com o trabalho dela. Isso. Pode ser positivo, né? Agora vai depender dela. Ela não está ali ela está ali para trabalhar, não é para cuidar da criança. Sim. E até a questão da licença maternidade, ela deixa até de cumprir. Dependendo aí, eu já encontrei empresas que dizem, não, mas ela tem a licença maternidade. Ela não devia trabalhar nem em casa. Então, esse é o aspecto. Pessoa com deficiência, isso é fundamental. Nós estamos, inclusive, com vários estudos, exatamente para mostrar
que o teletrabalho é muito útil para as pessoas com deficiência, qualquer que seja a deficiência, auditiva, locomotora, intelectual. Inclusive, na minha tese de doutorado na USP, um dos fatores, dos cases que eu analisei, que adotaram o teletrabalho, foi exatamente porque era para cumprir a lei de cotas, algum deles. Veja bem, o cuidado que você tem não é só para cumprir a lei de cotas. Porque, inclusive, saiu uma legislação aí, que nós estamos acompanhando, que as empresas estavam adotando só a lei de cotas, e nesse caso, dessas empresas, era uma empresa de call center, mas elas não adotavam para as outras áreas da empresa, Kate. Entendi. Mas eles disseram, não, tem que ser. E essa lei disse, olha, não é só para atender a lei de cotas. Inclusive, tivemos até problemas para justificar para um fiscal do trabalho, porque teve empresas, isso é um negócio sério, pessoal, que dizia assim, não, você agora vai trabalhar em casa, não precisa nem vir para a empresa. Isso é totalmente errado. Então, a questão da inclusão social, trazer o pessoal, é muito importante. E ela disse, olha, teletrabalho nunca mais. Eu disse, por quê? Não, porque as empresas estão mandando o seu pessoal, para casa e eles não estão nem trabalhando e ele recebe o salário no fim do mês. E isso é contra o princípio da inclusão social, principalmente com pessoas com deficiência e também com idosos, como o nosso amigo fez a pergunta. Os idosos precisam tomar cuidado para não ir trabalhar em casa depois da aposentadoria e pegar trabalhos muito complicados, que vai trazer o estresse. Exato, então, verdade. Precisa ver isso aí. Mais uma vez, aquilo que você falou antes, a gente precisa buscar um equilíbrio. Sim. A flexibilidade é sempre necessária. Está perfeito. Agora, um dos maiores desafios para o empreendedor que trabalha à distância talvez seja a gestão de pessoas. Né? Como que você vê esse fato? Bom, nessa linha. Você tem que identificar, você tem que... Primeiro, você tem que... Aquilo que nós comentamos anteriormente, quer dizer, você tem que ter perfil. Quem é que tem perfil para trabalhar em casa? Aí tem que ver 4 questões básicas. Nós temos o local de trabalho, se é adequado, o perfil da pessoa, se ela tem alguma carência, ainda hoje. Pode ser que daqui a 15, 20 anos, praticamente, as pessoas vão chegar para os avós e vão dizer assim, poxa, mas como é que você trabalhava na empresa? Você tinha que se deslocar todo dia para trabalhar? Ele não vai entender como é que era isso. Sim. Principalmente toda essa robotização, todas essas coisas todas, isso praticamente as empresas vão cada vez mais se esvaziar, sem dúvida, de pessoas. Mas nós precisamos ver essas pessoas, perfil, o processo de trabalho, como é que o processo é feito, como é que as informações elas estão sendo transmitidas, as comunicações, como é que estão ocorrendo, as comunicações presenciais e virtuais, quer dizer, à distância. Quer dizer, isso é fundamental. E a gente tem também, isso está relacionado com a tecnologia. Sim. Então é uma abordagem que eu criei, que é a abordagem dos 4 Ws, que vem do inglês, workplace, work tools, work process, né? e o work people, quer dizer, são as pessoas que estão trabalhando. Certo. Então isso aí tem que ser integrado, não é simplesmente você entregar um notebook para a pessoa, ou ele ter acesso no smartphone, agora você pode trabalhar à distância. Não é assim. Você tem tudo isso que tem que ser integrado, essas outras áreas, esses outros pilares do teletrabalho. Perfeito. Tenho uma última pergunta para você. Você conhece alguma pesquisa recente que tenha dados estatísticos sobre teletrabalho? Bom, eu gostaria de mostrar essa pesquisa. Foi uma pesquisa concluída no ano passado, da SAP. A SAP, ressalva, não é essa SAP alemã do software. Do software, não. É do SAP Pedro Sebastião, Consultores Associados. É uma empresa de Campinas
que realizou a melhor pesquisa sobre esse assunto. Quem quiser, depois por favor, vocês vão ter o meu e-mail aí. Isso, perfeito. E aí a gente vai passar para vocês terem acesso. É uma empresa de Campinas, junto com a Sobrate, que é a Sociedade Brasileira de Teletrabalho. Eles realizaram essa pesquisa, já fizeram 2 versões e tem a mais atual agora. A primeira foi em 2014 e a última foi agora em 2017. Muito bacana. Perfeito. Eu queria que você desse aí alguns conselhos aí para o empreendedor que está nos assistindo agora, que trabalha em casa, e os seus contatos também. Bom, o básico, a pessoa tem que ter vontade, ter à disposição, iniciativa de trabalhar à distância. Não pode ser obrigado. É voluntário. Pelo menos o que está acontecendo nas empresas que eu tenho dito, você não pode obrigar. Tem um pequeno detalhe aí. O que nós temos verificado é que a produtividade, basicamente, de todo o processo de implantação de teletrabalho que é bem feito, você aumenta a produtividade do funcionário comparado com aquilo que ele fazia na empresa. Isso tem só exceção. Por características da administração pública. Nós estamos vendo vários órgãos públicos adotando teletrabalho, principalmente tribunais de justiça. E o interessante, eu até fiz uma crítica ao pessoal de alguns órgãos públicos, é que eles já obrigavam, entende? Quando o funcionário ia trabalhar em casa, eles disseram, não, você tem que aumentar a sua produtividade em X. Eu sou contra isso. Porque naturalmente a produtividade vai sair, vai soltar. Você não pode, já que você está em casa, então você vai produzir melhor que aquilo. Não é bem assim. Mas ele me explicou que na área pública esse assunto tem que ser levado em conta, você tem que já estabelecer como meta o aumento de produtividade, porque desmistifica um pouco dizer que o funcionário público... claro, nós temos muitos bons funcionários públicos. Exato, não pode generalizar. Não pode generalizar. Tem funcionários públicos que o próprio sistema a gente sabe de cobrança, de fazer as coisas, não vai ao trabalho todos os dias. Isso é comum. Mas não são todos funcionários públicos. Mas eles fizeram isso como para resguardar, a mostrar que o teletrabalho alcança. E o que é interessante, todos esse pessoal que eu acompanhei de empresas públicas, eles estabeleceram 30% e eles conseguiram mais de 30%. Interessante. De produtividade. Olha que coisa interessante. Então, essa a linha, quer dizer, isso é que a gente vê, que tem que ser voluntário, a pessoa tem que participar, tem que passar por treinamento, tem que ser avaliado constantemente, a adequação das ferramentas, da tecnologia, constantemente está mudando, como é que a gente incorpora isso daí, a questão da segurança da informação, tem que tomar muito cuidado com isso, tem que ser levado em consideração. A legislação já temos aí, com a nova reforma trabalhista, já está cumprindo, está boa. Precisamos agora fazer uma institucionalização mais profunda nas empresas, sem dúvida nenhuma, mas a legislação não é mais impedimento, porque algumas pessoas falavam que era impedimento. Enfim, eu acho que a partir de agora, e cada vez mais, as pessoas vão trabalhar remotamente ou vão melhorar a sua performance em função da experiência que já está se tendo. Perfeito. Agora, muito obrigado pela tua presença. Eu queria ver se você quer deixar algum contato aí. A minha empresa, se vocês quiserem, pode acessar. Nós vamos colocar. Vocês colocam aí. Mas você pode falar porque o pessoal que está assistindo aí. Alvaro@beca, ework.com e no telefone de São Paulo 11 9 91 10 16 15, que é o meu WhatsApp também, sem dúvida nenhuma. E eu agradeço mais uma vez essa oportunidade à BISPRO, estar aqui no TV Call Center, é uma grande oportunidade e inclusive nós vimos aí todo esse pessoal que já acessou, interessado,
E isso é muito bom. Cada um de nós, eu fico muito satisfeito, porque eu vejo que esse assunto ele é fundamental para que as empresas cada vez mais tenham uma gestão moderna, uma gestão que possa trazer bons resultados para ela e para os seus colaboradores. Perfeito. Você vai receber um dos meus livros aqui, como uma pequena lembrança do programa. Vai levar a caneca também, né, do programa aqui. Tá? E eu quero então finalizar o programa com os agradecimentos aos nossos apoiadores e incentivadores, né, que a BISPRO, a Uso Digital, Garrido Marketing, o DCA da Venezuela, né, e também para a Hub. Então, os internautas aí, né, muito obrigado aí pelo prestígio e muito obrigado.